Aleluia, boa noite. Nós estamos dando início agora ao culto do Exército de Salvação no Corpo Central. Eu gostaria de dizer que todos vocês são muito bem-vindos aqui. E a você que nos assiste pela primeira vez, sinta o nosso abraço de boas-vindas, embora não possamos nos ver pessoalmente. Você é muito querido em nosso meio. Eu gostaria de começar o culto com uma oração. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo cuidado que o Senhor tem com nossas vidas. Te agradecemos pela provisão, pelo sustento, pelo livramento. Te agradecemos por termos a liberdade de poder ouvir e aprender da Tua Palavra. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor toque a nossa mente e o nosso coração para receber os Teus ensinamentos, Pai. Toma a direção deste culto e conduza nossas vidas. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, ele me salvou. Plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o amor anunciou a vida e salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia até chegar no fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou.
Eu gostaria de fazer uma meditação breve. Ela tá no texto de Salmos 40, do 1 ao 5. Vamos ouvir? Salmos 40, dos versos 1 ao 5. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Amém, irmãos? Como é bom ouvir essa palavra, como é confortante saber que nós temos um Deus tão poderoso que nos ouve, em quem nós podemos confiar. O texto diz ali no verso 1: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. No verso 4: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Esse texto me lembra outro, que é o texto de Jó 38. O texto é um texto conhecido também, né? Um texto de quando Deus responde Jó, depois de todo aquele tempo questionando a Deus, questionando a situação dele. Deus responde Jó de forma surpreendente. Eu acho incrível esse texto, quanto Deus mostra a sua soberania. Bom, por ser um texto longo, eu não vou ler ele todo. Eu vou ler só 4 versículos pra gente relembrar um pouco o que é dito ali. Jó 38:33 diz assim: sabes tu as ordenanças dos céus? Podes estabelecer a sua influência sobre a terra? Podes levantar a tua voz até as nuvens, para que a abundância das águas te cubra? Ou ordenarás aos relâmpagos que saiam e te digam: eis-nos aqui? Ou quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento ao meteoro? Quem é esse Deus que tem poder sobre céus e terra? Esse Deus tão grande. E, irmãos, quem somos nós? Quem somos nós e quais são as nossas causas diante de um Deus tão poderoso? Quantas vezes nos vemos ansiosos, angustiados, talvez tristes, insatisfeitos, inquietos ou até infelizes por algumas circunstâncias na nossa vida, né? E o porquê de estarmos assim? Se nós servimos a um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, que, como diz lá no Salmo de Davi, um Deus que se inclinou e me ouviu quando eu clamei. Eu gostaria de trazer essa reflexão, né, para que nós, em momentos difíceis, em momentos de ansiedade, que nós coloquemos as nossas petições diante de Deus, nosso clamor diante de Deus. Ele é um Deus que tem prazer em ouvir as nossas orações. Amém? Espero que essa palavra te abençoe, que possamos refletir nela ao longo dessa semana. Deus nos abençoe. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Podes dormir. Se a cada momento nos vemos, sim, prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar,
sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai, sossegai. Ó Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e mar. Meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao seu mandar. Sossegai, sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e o mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Pai, sossegai.
Olá, que bom ter a sua presença mais uma vez conosco. E nessa live em especial, no mês de setembro, eu gostaria de conversar com você sobre um assunto muito importante, que é sobre o Setembro Amarelo. Desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E essa campanha não deve ser só lembrada no setembro, mas ela precisa ser lembrada durante o ano todo. Eu estive pesquisando alguns dados sobre o suicídio e são dados alarmantes que eu gostaria de compartilhar com você para você entender a complexidade dessa situação. Você sabia que são registrados mais de 13 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão de suicídios no mundo? A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio. A cada 3 segundos, uma pessoa atenta contra a sua própria vida. 32 brasileiros se suicidam diariamente. O suicídio é a terceira causa de morte de pessoas com idade entre 15 a 35 anos. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, sendo um dos principais desses transtornos pessoas que sofriam com a depressão. Afinal de contas, o que nós cristãos temos a ver com isso? O que nós cristãos podemos falar ou aprender ou fazer contra isso? Na verdade, nós temos tudo a ver com isso, sendo que nós somos seguidores de um Deus que é o Criador da vida, que é o preservador e governador de todas as coisas. Eu e você, como cristãos, temos um papel importantíssimo na defesa e na proteção da vida. Nós precisamos olhar com atenção para esse caso, principalmente o caso da depressão, que é um dos principais fatores que levam ao suicídio. Nós, como cristãos, nossas igrejas precisam aprender mais sobre isso, precisam ler mais sobre isso, precisam oferecer mais conhecimento e aprendizado sobre essa situação. Infelizmente, historicamente, a igreja tem sido muito severa e ignorante até mesmo com a questão de como auxiliar pessoas com depressão e até mesmo como lidar com essa questão da depressão. Não é novidade nós vermos que muitos pastores, até mesmo bem intencionados, lidaram com a depressão como se a depressão fosse falta de fé, ou algum problema relacionado a pecado, ou algum problema relacionado às emoções do outro. Alguns pastores, infelizmente, dizem que não acreditam em depressão porque depressão não está na Bíblia. Infelizmente, esse é um caso que nós vivemos na história da igreja e nós precisamos dar um fim a isso. Nós precisamos entender que a depressão é um mal do nosso século. É um mal que tem atingido milhões de pessoas e tem levado essas pessoas ao limite ou ao extremo de atentarem contra as suas próprias vidas, tal o grau de tristeza, o grau de falta de esperança, o grau de dor emocional que essas pessoas são acometidas por essa terrível enfermidade. Paulo nos fala em Romanos capítulo 12, verso 15, que nós, cristãos, precisamos nos alegrar com quem se alegra, mas precisamos também chorar com os que choram. E essa é uma missão de todo cristão. Não só nos alegrarmos com as alegrias dos outros, mas também chorarmos com a dor daqueles que sofrem. Algo muito importante dentro desse quadro todo é a informação de que a depressão tem cura.
Não existe depressão incurável. Todas, de acordo com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a depressão tem cura e 90% dos suicídios podem ser prevenidos. 90% dos suicídios que ocorrem podem ser prevenidos. Diante disso tudo, eu gostaria de compartilhar com você um texto da Bíblia que pode nos ajudar a traçar um caminho para auxílio de pessoas que sofrem com depressão ou com tantos outros problemas emocionais. Pessoas que chegam até nós na igreja, no trabalho, na escola, na família. Como agir, como lidar, pois nós todos estamos aprendendo e nós estamos buscando ferramentas, estamos buscando inspiração que nos ajudem a sermos uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura para essas pessoas, que elas possam se sentir seguras, acolhidas e amadas pela Igreja do Senhor Jesus Cristo, pelos cristãos, por nós que queremos o bem daqueles que sofrem. E onde eu busquei foi no livro de Jó. E é importante eu frisar para você que eu usarei o exemplo dos amigos de Jó. No primeiro momento onde eles ficam sabendo do sofrimento de Jó, do seu amigo Jó, e as atitudes que eles tomam. Mas é importante eu frisar que eu estou falando de um momento específico no livro de Jó. Nesse primeiro momento, os amigos de Jó agiram com sabedoria. Nesse primeiro momento, os amigos de Jó até mesmo nos ensinam algumas coisas importantes no que diz do trato do sofrimento alheio. Infelizmente, no decorrer da história de Jó, esses amigos eles acabam se perdendo, eles acabam agindo de uma maneira errada contra Jó, eles acabam motivados por questões religiosas e por ideias equivocadas, eles acabam agindo mal contra Jó. Mas nesse primeiro momento, eles nos ensinam coisas positivas. O que para nós, para mim, para você deve ser importante, porque nós vivemos numa sociedade onde nós descartamos muito rápido as coisas, né? Isso eu já falei alguns domingos atrás. Então, muitas vezes, quando alguém falha, nós queremos descartar toda a história daquela pessoa sem reconhecer que em alguns momentos as coisas foram boas. Que nem tudo de ruim, como na minha e na sua vida, nós não somos totalmente ruins, nós não somos totalmente bons. Existem, muitas vezes, esqueletos guardados nos armários da nossa história, pois não somos perfeitos, mas todos aqueles que encontram esse Jesus que nos acolhe, que nos transforma, que nos renova, que nos dá uma nova oportunidade, eles têm suas vidas transformadas, esses têm suas vidas prontas para seguir seu rumo. Então eu queria que nós olhássemos nesse momento, eu queria te convidar a olhar nesse momento para o exemplo positivo desses amigos de Jó, para ensinamentos preciosos que eles nos dão como uma ferramenta, como uma ideia, como uma proposta de caminho para nós como cristãos examinarmos e olharmos para dentro de nós se essas ferramentas fazem parte da nossa vida para podermos ajudar e acolher aqueles que sofrem. E diz assim a palavra de Deus em Jó, capítulo de número 2, do verso 11 ao 13. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que lhe havia acontecido, vieram cada um do seu lugar, pois haviam combinado de vir prestar-lhe solidariedade e consolá-lo. Elifas, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita. Eles o viram de longe, mas não o reconheceram. Então choraram bem alto, e cada um rasgou o seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. E ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites.
E nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que sua dor era muito grande. Esse texto nos ensina algumas atitudes que nós podemos usar, que nós podemos aprender para acolher aqueles que sofrem. A primeira atitude é o interesse. Os amigos de Jó, ao saberem do sofrimento, e a história de Jó nos conta que Jó perde tudo, Jó sofre uma perda muito grande que culmina com a perda da sua saúde. Ele acaba contraindo lepra, ele acaba ficando leproso, e a lepra era um sinal de morte naquele tempo, de algo incurável. E os amigos de Jó, ao escutarem, ao ficarem sabendo daquela situação terrível em que ele se encontrava, eles acabam deixando tudo, combinando entre eles, tomando uma atitude de demonstrar o interesse pelo amigo, deixando para trás suas casas, seus afazeres, e vão ao encontro daquele amigo que está sofrendo. Que exemplo importante nós podemos extrair para a nossa vida, né? Num tempo de tanto individualismo, num tempo onde nós muitas vezes estamos tão fechados dentro das nossas coisas, dos nossos afazeres, da construção da nossa vida, do nosso dia a dia, que nós acabamos fechando os ouvidos, os olhos e fechando a nossa vida para o sofrimento dos outros e até mesmo dos nossos amigos. Os amigos de Jó nos mostram que é importantíssimo termos o interesse por aqueles que estão sofrendo. E eles saem, e o objetivo deles saírem é ir até o amigo e levar solidariedade e consolo. Que exemplo tão importante para os nossos dias, que exemplo tão importante para esse tempo de tanta perda, de tanta dor, de tantas pessoas sofrendo e acometidas por esse terrível mal da depressão. Então um caminho é o caminho do interesse, é o caminho de ir até aquele que sofre, é o caminho de demonstrar a solidariedade e oferecer o consolo para os nossos amigos, para os nossos familiares, colegas de trabalho, por aqueles que estão passando por um terrível mal. Segunda atitude que é importante é a empatia. O texto fala que esses amigos viram Jó de longe e não o reconheceram, tal era o estado de Jó. Tal aquela dor, aquela situação havia transformado Jó de tal maneira que eles não mais o conheciam. E ao se depararem com a dor do amigo, eles choram e demonstram a empatia, porque a dor daquele amigo era a dor deles. Ali naquele momento, eles demonstram que o sofrimento daquele amigo querido agora era o sofrimento deles também. E quão importante isso é. Mais uma vez, eu friso isso. Precisamos reaprender a arte de sofrer com os que sofrem. Precisamos reaprender a arte de chorar com os que choram. Nós estamos nos tornando em uma humanidade indiferente para com o outro. Nós estamos nos tornando pessoas totalmente individualistas que olham só para seus problemas e que acabam passando ao largo daqueles que sofrem. Esses amigos queridos de Jó, nesse primeiro momento, nessa narrativa, eles demonstram que a dor de Jó era a dor deles. O sofrimento de Jó era o sofrimento deles. Viram ele de longe, não o reconheceram, então choraram bem alto, e cada um rasgou seu manto e jogou terra para o ar sobre a cabeça. Uma clara demonstração e manifestação de empatia, de sofrer com aquele que está sofrendo. Quantas pessoas chegam sofrendo até nós? Quantas pessoas chegam até sofrendo com suas enfermidades emocionais e muitas vezes nós ainda colocamos fardos sobre elas, ainda nos achamos
conhecedores de tudo e mandamos orar e mandamos jejuar e falamos e condenamos que aquilo é um pecado ou que é uma falta de fé. Esses amigos nos ensinam um caminho totalmente contrário a esse. É escutar. Eles ouviram da dor de Jó, eles foram até Jó, e quando eles avistaram Jó, eles se identificaram com a dor daquele amigo. Eles se colocaram no lugar do amigo. Eles tiveram empatia por Jó. Eu acho isso fantástico e eu acho isso muito importante nesse momento que nós vivemos. Precisamos, e perdoe-me pela redundância, mas vou voltar a afirmar, precisamos resgatar a capacidade ou a arte de sofrer e chorar com aqueles que sofrem e com aqueles que choram. Então, 2 caminhos nós já temos, o caminho do interesse e o caminho da empatia. Mas os amigos de Jó nos ensinam um último caminho, que é o caminho do respeito. No verso de número 13, diz que eles ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram que a sua dor era muito grande. Eles ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, sem abrir a boca, sem proferir uma só palavra. Não tentaram diminuir a dor dele, não tentaram dar uma receita, não tentaram doutorear diante do sofrimento alheio, mas ofereceram o que de mais importante nós podemos oferecer ao próximo: a companhia, a presença. Sentaram, calaram e acompanharam. Há momentos que palavras são desnecessárias. Há momentos que o que realmente importa é a presença. Há momentos que o que realmente importa é para o outro saber que você está do lado dele. Não importa palavras. A gente vive e foi criado numa cultura de que nós precisamos sempre ter uma palavra para o outro. Nós fomos criados numa cultura como se o silêncio fosse sinal de fraqueza, mas o silêncio é um sinal de grandeza. É um sinal de grandeza. Quando não temos nada para dizer, o melhor a se fazer é calar e oferecer a presença. A presença que é tão necessária, a presença que quebra com a barreira da solidão, a presença que quebra com o sentimento de se estar só. A presença é importante, e isso me lembra uma velha história. Conta-se que em uma antiga guerra, 2 amigos pelejavam junto pela vitória, mas em meio às consequências da batalha, eles acabaram se separando. Passado por um certo tempo, veio a ordem do comandante para que os soldados retornassem à base. Chegando lá, o comandante lamentava a perda de alguns homens durante a batalha, e um dos amigos percebeu que o outro não estava ali. Então prontamente chegou ao comandante e solicitou permissão para ir buscar o seu amigo. E o comandante disse: "Entendo a sua preocupação com o seu amigo, soldado, mas essa hora ele deve estar morto. Já perdemos ele. Não quero correr o risco de perder você também." O soldado disse: "Desculpe, senhor, mas preciso ir mesmo sem autorização." Mesmo sem a autorização do comandante, o soldado saiu e partiu para procurar o seu amigo. Horas depois ele volta ferido e com o corpo do amigo aos ombros. O comandante, esbravejando, lhe diz: "Está vendo? Já tínhamos perdido ele. Agora perdemos você para a batalha, pois agora você também está ferido. Valeu a pena todo esse esforço? Valeu a pena tudo isso que você fez?" O soldado olhou para aquele comandante e disse:
Senhor, desculpe pela desobediência, mas valeu a pena sim, e eu faria tudo novamente. Pois quando eu cheguei lá, ele ainda estava vivo e me disse: eu sabia que você viria. Eu sabia que você viria. Essa história é muito emocionante, e essa história nos fala de pessoas que estão esperando por mim, estão esperando por você, estão esperando pela companhia que possa quebrar a desesperança, que possa quebrar a solidão, que possa quebrar o sentimento de que ninguém se importa com a gente. O Senhor, Deus, Ele nos ensina que nós somos importantes. Deus, em seu magnífico e inexplicável amor, Ele, quando nós estávamos feridos e abatidos, quando nós estávamos até mesmo ignorantes quanto ao amor dele, à vontade dele, e às vezes agindo até mesmo contra aquilo que ele espera de nós, ele volta, ele envia Jesus Cristo. Ele envia Jesus Cristo para nos oferecer companhia, ele envia Jesus Cristo para nos oferecer consolo, ele envia Jesus Cristo para nos oferecer salvação. Assim como ele enviou Jesus Cristo a nós, ele nos envia àqueles que sofrem, ele nos envia àqueles que nesse momento sentem-se solitários, enfermos e abandonados. Eu concluo com as palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Paulo nos fala sobre o ministério da consolação. Eu e você fomos consolados por Deus, fomos auxiliados, ajudados, fomos acolhidos por Deus, para que nós também pudéssemos consolar aqueles que sofrem. Que nesse Setembro Amarelo as pessoas possam encontrar em nós esses caminhos que demonstram amor, esses caminhos que demonstram preocupação, que demonstram interesse, empatia e respeito para com aqueles que sofrem. Nós precisamos dessas três atitudes para aqueles que se sentem solitários. Talvez isso para alguns não signifique nada, mas para outros isso signifique vida. Isso signifique uma nova chance, um novo caminho. Agora, você que está assistindo essa mensagem e tem passado por essa luta, você que tem lutado contra a depressão e se sente sozinho, saiba, você não está sozinho. Há pessoas que se preocupam com você, há um Deus que se preocupa com você e que te ama e que sempre está pronto para te ajudar. Você não está sozinho. Se você se sente sozinho, se você está num momento de tristeza, se você está num momento onde pensamentos ruins têm povoado a sua mente, disque 188. Converse com alguém que vai poder te ajudar. Mas também procure uma igreja séria. Procure pessoas cristãos sérios que possam te oferecer
um local de acolhimento e de cuidado. E lembre disso, depressão tem cura. Depressão tem cura. Que possamos caminhar juntos nesse caminho de cura. Um caminho onde nós aliamos o espírito, sim, a fé, mas também o nosso corpo, o nosso físico, as nossas emoções. Um caminho de um Deus que nos olha como um todo e de uma igreja que está aprendendo e está tentando ser um ambiente onde essas pessoas possam encontrar vida e vida de verdade. Gostaria de orar para encerrar essa reflexão. E se você precisa de ajuda, se você precisa de uma oração, além desse número 188, eu gostaria de oferecer a minha ajuda. Você pode estar entrando em contato comigo através aqui mesmo do YouTube ou das minhas redes sociais. Se você precisar de uma oração, se você precisar de conversar, conte comigo. Você não está sozinho. Pai, que a graça maravilhosa que transforma nossas vidas, que nos enche de esperança em meio às mais profundas dores da vida, alcance as pessoas que sofrem. Que o teu amor incondicional possa ser como uma flecha que quebra todo o sentimento de solidão e de abandono das pessoas que sofrem tanto de depressão como qualquer outra doença que os faz pensar que a vida não tem sentido. Que essas pessoas possam sentir o teu amor, que essas pessoas possam encontrar braços que os acolhem, que essas pessoas possam escutar ouvidos que as escutem e que essas pessoas possam encontrar presença de pessoas que muitas vezes só precisarão sentar ao lado delas e oferecer companhia. É isso que eu te peço, que eu oro no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus o abençoe, que Deus te fortaleça. Um grande abraço.